Começando do nada, episódio de número 77. E aí, galera, tudo tranquilos? Ah, é, como é que, como é que é que você enche muito o saco das pessoas, ou as pessoas enchem muito o teu saco? Como é que a gente faz para se esvaziar disso? Nossa, é como se as pessoas me enchem o saco. Tu enche muito o saco das pessoas? Ah, um pouco, Tu tens sim. essa sensação? Ah, às vezes faço, sim. E tu percebes que tu enche esse saco? Não, às vezes você Tu não sabe, na faz de real. propósito? Às vezes Faz sim, de propósito. às vezes faço. Por que tu faz de propósito? Não, às vezes você brinca com a pessoa pra ter uma resposta diferente, eu acho. Aham. Então, às Eu vezes. geralmente encho o saco de algumas pessoas se irritam. Eu não sei exatamente o poder que eu tenho em relação a encher o saco. Às vezes eu acho que eu perco um pouco desse limite, assim. Uhum. Né? Às vezes é porque eu penso que a pessoa não está levando nada pro lado pessoal, mas tem alguma coisa que, no meio da situação, esse, essa encheção de saco toca em algo pessoal, e aí, sem perceber, se eu não estiver atento às linguagens além verbais, elas acabam tocando em coisas que a pessoa muito provavelmente Mas por que você tocou precisa. nessa questão assim? Não entendi qual que Porque, é. pois é, porque na verdade a ideia que eu também venho dando um pouco mais de atenção é essa coisa de esvaziar-se, né? A gente falou de apegar-se a certos detalhezinhos de coisas que a gente insiste em querer que elas fiquem, mas que tudo é passageiro e que é importante a gente entender que é preciso esvaziar-se de algumas coisas, de alguns conceitos, de alguns sentimentos, de algumas pessoas, de coisas que talvez não sirvam mais para a gente, do que a gente traz como verdades absolutas em determinado momento. Então, esses dias eu tive fazendo um exercício com uma cliente que se propôs justamente a essa coisa de esvaziar-se, né? E aí eu perguntei assim, tipo, quem é você? Mas tente falar quem é você sem falar do seu eu profissional, sem falar do seu eu espiritual, ou seja lá que direção religiosa você tem. Então, foi um exercício que foi interessante, e ao mesmo tempo foi um exercício que levou a um entendimento muito mais amplo de si, porque todos os conceitos que a gente dá sobre a gente, todos eles são passageiros, mas se são passageiros, quem é você realmente? Então, quando a gente começa a falar assim, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou, sei lá, arquiteto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um cara assim, eu sou uma mulher assim, enfim, seja lá o que for, mas no fundo, quando você se volta para entender que tudo isso que você é, na verdade você não é, você está, e você começa a tirar isso desses rótulos, essas identidades que você acha que você é, ou que você é temporariamente, que amanhã você pode não ser mais. Quem é você realmente, né? Como é que é esse processo de esvaziar-se, assim? O que que isso traz de, de, de conceito? E aí eu entendo que em um determinado momento, quando a gente se esvazia, a gente chega no nada, né? Só que esse nada, é como você falou, tipo, esse nada traz em si outras identidades que podem ser nomeadas, né, de acordo com que você se permite se identificar. É como se tivessem várias outras coisas muito mais importantes do que a tua profissão, do que a forma que você se direciona espiritualmente, a forma que você lida consigo mesmo ou consigo mesma,
Então, a ideia de esvaziar-se traz isso em si, né? Obviamente, se você estiver nessa pegada de querer descobrir uma nova realidade, de você querer descobrir-se ou desvendar-se, que eu acredito mais em desvendar-se do que, né, mudar em si. Então, por isso que eu te pergunto, assim, então, essa ideia de esvaziar-se, tipo, quando eu falo de esvaziar-se, também perguntei dessa coisa da encheção de saco, é porque tem gente que enche o saco dizendo o que que é, mas na verdade nem ela mesma sabe quem ela realmente é, né? Eu já vi tanta gente, assim, em determinados assuntos se defendendo, assim, porque eu sou PhD em não sei o quê, e eu sei do que eu tô falando, eu sei do que, né? E tá, mas porque você sabe mais do que eu, quer dizer que eu não posso dar uma opinião de alguma realidade que me é perceptível agora, né? O que eu vejo assim é que no princípio estão essas. A princípio, né, quando você nem pensou sobre isso, estão essas identidades que estão muitas vezes de forma inconsciente e estão causando todas as situações da sua vida. E depois você começa a perceber isso e no geral, assim, as análises mais lineares, vamos dizer, que da psicologia geralmente tratam com essa questão, né, de você, por exemplo, você se descrever e tudo isso, mas muitas vezes, em muitos casos, porque não tem essa visão de que, tipo, tem uma coisa por trás que você não tem identidade nenhuma, né? Mas depois eu acho que o processo é que você começa a descobrir que não é uma questão de identidades, mas porque, assim, você, eu, a gente tem certas características que, vamos dizer, são limitantes nossos, que geralmente criam tendências, favorece você a ter algumas habilidades e outras dificuldades. E essas coisas que estão limitando a gente, elas são, vamos dizer, o nosso grande potencial, porque a gente tem que. Vai ser o ponto que a gente tem que olhar pra gente conseguir entender como. Porque assim, o limite ele tem uma questão muito importante, assim, você não pode ser qualquer coisa. Então, quando você começa a olhar para esse limite, você começa meio que ver como que ele funciona, por que ele te brecava em certas questões, entende? Então, eu sei lá, uma coisa que eu fazia muito, assim, essa coisa de encher o saco, e que eu fazia muita brincadeira e tal, e de alguma forma, hoje eu vejo que isso, assim, era como se fosse um desperdício de um potencial de comunicação, assim, porque que você não. E de alguma forma também fazia parte de um desenvolvimento que você está aprendendo a chegar nos outros, a ter uma resposta, a ver que você fala uma coisa e volta outra. Também você está mexendo com as emoções e tal. Mas muitas vezes porque você não estava focado em você mesmo, então você vai procurar no outro uma forma de passar seu tempo, assim. Você vai se preencher com o outro. Então você fica provocando, mas porque também você não tem muito o que fazer, né? E daí tem uma questão de, assim, sei lá, do respeito pelo espaço do outro, que eu acho que é muito importante. Então, porque eu vou criando, assim, eu tenho criado, assim, essa noção desse meu espaço que eu posso, assim, descobrir dentro de mim várias coisas. Então, eu vou criando esse espaço de observação. Uhum. Então, existe essa, assim, você pode fazer comunicações mais fúteis ou mais relevantes. Então, quando você começa tipo, se dedicar em nutrir, a criar esse espaço, você vai querer usar ele para as coisas mais importantes. Uhum. Mas isso não quer dizer que em algum momento alguém não pode vir e invadir seu espaço. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer justamente para te mostrar em que lugares você às vezes alguma coisa que você não percebeu sobre você mesmo. Então Exato. é como se esse contexto, essa pessoa tá vindo te avisar.
Então, Uhum. daí você fica incomodado porque invadiram o seu espaço, mas você tem que tá aí aberto para falar não, porque tem alguma coisa para eu olhar aqui. Mas isso não impede que eu queira restabelecer esse espaço. Tipo assim, é um espaço, vamos dizer, lógico. Então, eu sei que ele vai ser invadido e eu sei Uhum. que sem querer a gente vai invadir as outras pessoas também. Agora, não, se é uma questão de propósito, eu de propósito vou invadir o outro, eu vou encher o saco, é uma falta de aplicação desse recurso, assim, porque eu não estou respeitando o espaço do outro. Por exemplo, assim, que nem esses assuntos que a gente está falando aqui. Eu não falo com qualquer pessoa. Por quê? Uhum. Porque não é um desrespeito ao espaço que a pessoa tem. A pessoa, tipo assim, não quer ouvir isso, não faz parte do assunto dela, ela não cai bem para ela ouvir isso. Então, assim, Uhum. eu tenho que respeitar isso, na minha visão. Agora, É. acontece que às vezes eu transgrido isso? Sim. Tipo, às vezes sem querer, às vezes porque eu erro a minha leitura, às vezes porque, tipo assim, porque é uma carência minha e que eu quero falar, mas a pessoa não era para ela estar recebendo. Então, assim, que esses erros de comunicação que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando isso, vai vendo assim com quem que eu vou falar, para que eu vou, quem que eu posso abordar. E também surge também que às vezes você tá querendo buscar alguém pra falar, tipo, você vai, vem aqui, vem Uhum. aqui. Então, por que você tá fazendo isso, sabe? Essa coisa. Geralmente, quando você sabe que você tem que falar e com quem você tem que falar, é uma coisa muito clara. Você tem que falar com essa pessoa. Vai lá e fala isso. É uma coisa que tá vindo de dentro, que é diferente de você falar, vou puxar conversa com fulano. E ao Uhum. mesmo tempo que as pessoas que querem se comunicar com você, elas também vêm te procurar já. E já te Exato. mostram. Então, e daí Uhum. então é legal que você tá falando isso, porque eu acho que é um assunto pra ver, né? De Uhum. por que tá acontecendo isso, né? Por que você tá enchendo o saco. Ou aquela questão que a gente comentou, né? Das piadas, né? De fazer piada. E às vezes na Uhum. piada a gente tá perdendo, tipo, a oportunidade de ver um montão. Porque a gente tá Uhum. considerando como se fosse uma brincadeira, assim. Ao invés de falar, Uhum. você tá desperdiçando esse seu potencial por causa de uma piada, entende? Então. Uhum. Assim como já aconteceu em algumas coisas, por exemplo, a intitulação de alguns episódios, por exemplo, que poderiam ser muito mais efetivos e tudo, mais interessantes, e tem coisas que a gente fala que são realmente muito interessantes, assim. Agora, o que eu vou falar a respeito dessa coisa de espaço do outro, vai parecer meio loucura isso, assim. Mas já aconteceu comigo, e na verdade vem acontecendo com um pouco mais de frequência. E eu percebo que algumas pessoas, entre aspas, precisam ter seus espaços invadidos, né? Para que elas saiam das suas zonas de conforto. É meio ridículo. E assim, ao mesmo tempo que elas precisam ser invadidas e que você é quem está invadindo, é meio ridículo ou totalmente ridículo você pensar, ou eu pensar, se eu for um invasor, né? Ou eu pensar que eu sou o protagonista dessa invasão, né? Porque se a minha invasão faz a pessoa sair da zona de conforto dela, e eu tenho, e pode ser que nesse exato momento que ela está sendo invadida por alguma, seja por alguma piada, por algum comentário, por alguma sacada, ou seja lá qualquer que seja a invasão, é muito ridículo pensar que tipo, eu fui quem te dei essa luz para você sair dessa zona. Então, acho que é meio ridículo pensar assim, porque se todo mundo tá ligado, muito provavelmente essa pessoa que te permitiu que você invadisse de forma inconsciente, já estivesse num nível sem querer querendo, que é o que eu chamo de inconsciente, já estava pedindo para de alguma forma já estava pedindo ajuda para que saísse, para que ela mesma saísse sem saber, para que ela mesma saísse dessa zona, né? E aí nesse momento é onde eu percebo, né, que em determinados momentos com algumas pessoas isso vem acontecendo com um pouco mais de frequência. Eu percebo que é como se esses dias me agradeceram por alguma coisa que eu acabei invadindo.
e que tinha valido muito a pena, tá, mas não foi, porque eu entendo que a pessoa está se permitindo através de mim. Como eu era um canal mais fluido nesse momento, então as coisas simplesmente se desdobraram a partir daí, porque eu também estava aberto para isso, né? E não tomar para o lado pessoal também, eu acho que é muito importante, principalmente quando você está engatado num sentimento que não te deixa enxergar as coisas ali e que justamente é o que te prende a essas ofensas de invasão, entendeu? Ao mesmo tempo é um exercício muito delicado em ter que desprender-se dessas coisas que você entende que você não é os seus próprios sentimentos, entendeu? Eu vejo assim também que muitas vezes, como a gente não tem consciência da importância desse espaço, e que esse espaço ele é importante, assim, vamos dizer, o espaço de consciência. Então, tem pessoas que não têm noção e elas invadem sempre o espaço das outras. Por exemplo, ficam querendo colocar a opinião delas por cima das outras, ou querendo falar para os outros o que eles têm que fazer. Então, Uhum. assim, esses comportamentos abusivos em relação a esses espaços que são imateriais, e às vezes por serem imateriais as pessoas acham que não tá ligado ao mundo material. Daí depois Uhum. vão e roubam o carro da pessoa e ela fica puta, entende? Ela, tipo É, assim, ela tá assediando, às vezes assediando sempre as outras, assediando, e daí quando assediam ela, ela não gosta. Mas ela não percebe, ela não percebe esse assédio, às vezes, no nível talvez verbal, porque ela domina esse nível, ou em níveis mentais, porque também tem isso, né? Às vezes eu só tô de olho no que você tá fazendo, mas eu tô te controlando ali. E eu tô sempre. Você tá trabalhando, tô sempre olhando ali por cima do seu ombro, tô te controlando, tentando te controlar. Então tô sempre invadindo, não tô deixando seu espaço ali. Depois tem que acontecer alguma coisa dentro da minha realidade que invada meu espaço, e daí de uma forma às vezes mais bruta, se eu não tenho noção nenhuma, porque é isso, assim, essa tem uma reciprocidade aí, e que tá organizada. Então, eu acho que é muito importante você ver se você está invadindo o espaço do outro por causa disso, porque você também não quer que invadam o seu espaço de uma forma violenta, entende? claro. A questão é essa, porque sempre vão invadir o seu espaço, porque sempre vai ter, tipo, erros. A questão é que essa Uhum. forma não seja, tipo, você não quer que seja uma invasão violenta. Então Uhum. você toma cuidado disso, porque assim, é uma questão de você desenvolver uma coerência, que você vai fazer erros, logicamente, mas Uhum. você falar que achar que as coisas assim que não tem consequência, você acha que não tem consequência o que você pensa, o que você fala, o jeito como você se porta, você fala, não, isso aqui é uma piada, mas não é, entende? Tem um Aham, fundo ali aham. que você não tá vendo inconscientemente, isso pode te atingir para mostrar assim, ó, aqui tem uma linha, entende? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é aquilo que eu tô te falando. Quando eu falo das coisas que algumas pessoas pedem para serem invadidas, é porque elas estão num nível de abertura para se descobrirem, não é todo mundo. Mas isso também não é uma coisa tão consciente. Hoje em dia, eu me vejo muito mais observador de mim, então eu, eu consigo entender em determinados momentos que é, existe uma intuição me dizendo: olha, essa linha aqui, se você passar daqui, você vai entrar num campo minado. Eu vi um cara falando esses dias sobre duas linguagens, né? Essa linguagem intuitiva, física, ou mais interior, que diz assim, pô, cara, eu vou fazer tal coisa. Aí, no segundo seguinte, existe essa outra linguagem lógica, consciente, dizendo assim, mas começa a questionar, mas por que você vai fazer isso? Qual o sentido disso? E por que, o que vai te levar a fazer isso, e tal? Então, se você conseguir entrar no meio dessa conversa entre esse teu eu instintivo que te impulsiona a fazer alguma coisa e esse outro eu que te questiona, você começa a tomar uma consciência mais consistente e direcionadora. Então, isso faz com que você sim, se permita e saia dali e que faça o que realmente quer. Né? Não exatamente se deixando ser invadido, ou não exatamente, mas expandindo, né? Questão de consciência mesmo.
Bom, cara, eu entendi que a gente tem muito, a gente tem mais o que Ó, não, fazer. falhou aqui, eu esqueci de cortar não, realmente tem que ir aqui, a questão é Claro, claro, temporal. claro. Tempo. Eu cortei, eu falei maravilha, gente, não deu pra ouvir, mas eu falei maravilha. E daí ele É. respondeu isso aí. Bom, Às vezes eu galera, é isso esqueço de aí. Deixa um cortar. abraço Aham. aí pra galera, todo mundo. Manda aí um alô pra gente, compartilha com a gente sua ideia. E, no mais, a gente fica por aqui. Até a próxima. Abraço.